Há um lugar na Bíblia onde Deus diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Hoje me tornei seu pai. Salmos capítulo 2, versículo 7. Embora este versículo fale sobre Jesus Cristo, ele também fala sobre você. Como sei disso? Porque a palavra de Deus também diz isso em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Em outras palavras, Deus não é apenas o Pai de Jesus Cristo. Ele também é o Pai de qualquer pessoa que vem a Ele através de Jesus, e através da fé você se tornou dele. Pense nisso por um momento, querido filho de Deus. Qual é a sua opinião sobre você mesmo? Quem você pensa que é? Alguém já te fez essa pergunta e você pensou: tudo bem, talvez, porque eu não seja rico, com muito dinheiro e carros, não conheça nenhuma celebridade ou não tenha um ótimo diploma, então não sou ninguém? Mas isso não é verdade. Se você pensa isso sobre si mesmo, então não sabe quem você realmente é. Você não é comum. Você não é um rosto na multidão. Você é importante, escolhido por Deus, chamado das trevas, para demonstrar sua beleza e glória a um mundo em trevas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, descreve isso perfeitamente para que possamos ver. Diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando essas palavras entram em seu espírito, elas evocam dentro de você um profundo sentimento de admiração e gratidão a Deus por sua misericórdia e graça para com você. Meu amigo e minha amiga, você não foi salvo por Deus para se perder na multidão ou para ser apenas uma dessas pessoas. É o desejo de Deus fazer de você uma personalidade a ser reconhecida neste mundo. Um homem de Deus escreveu isso há alguns anos. Ele disse: você não é um acidente. Você é uma criação deliberada de um grande Deus. Essas palavras ficaram comigo desde que as li e sempre me lembro. Não sou um acidente. Sou uma criação deliberada de um grande Deus. Estas palavras ecoam as palavras de Pedro. Elas nos dizem que, independentemente das circunstâncias que cercam nosso nascimento, infância, origem ou status social, em Cristo somos escolhidos de maneira maravilhosa e impressionante por Deus para mostrar sua beleza. Você é incrível, sim. Estou falando de você, a pessoa que está ouvindo agora. Você pode olhar para si mesmo e se sentir deslocado. Você pode olhar para si mesmo agora e não ver nada, apesar da sua fé. Acredite, sua fé é sua marca registrada. É a sua identidade. É o que confirma você como um bem precioso de Deus, destinado a uma vida linda. Você deve chegar ao ponto de abraçar quem você é em Cristo. Existem algumas coisas que você deve saber sobre o que significa ser escolhido. Então vou te contar sinais de que você foi escolhido, mesmo que você ainda não saiba disso. Como comecei dizendo e mostrando a você na Bíblia, seu relacionamento com Jesus colocou você entre a família de Deus, separado pelo próprio Deus, como Pedro escreveu para mostrar seu louvor. Portanto, como filho ou filha escolhido por Deus, quando você olha para o mundo, Ele vê e reconhece você. Ele vê você como lindo e único. Ele vê você como seu instrumento na terra, aqui para cumprir um propósito e plano divino na terra. Não é incrível que Deus olhe para a terra e veja alguém com quem pode contar, e esse alguém é você? Além disso, a Bíblia diz que, como escolhido de Deus, você é um indivíduo santo e peculiar. Ser santo significa que Deus separou você não apenas para sua obra, mas também para Ele mesmo. No passado, Deus instruiu Moisés e os sacerdotes a pagarem itens feitos de ouro e outros materiais preciosos e dedicá-los a Ele. Ninguém mais teria acesso para usar esses itens uma vez que fossem dedicados a Deus. Eles deveriam então ser chamados de vasos de Deus, materiais sagrados.
Sim, eles continham os mesmos elementos dos materiais que você compraria em uma loja, mas por serem propriedade de Deus, eram sagrados e não podiam ser adulterados. Ninguém poderia usá-los para outra coisa senão para propósitos espirituais. Eu poderia escrever muitas coisas sobre esse assunto, mas agora vou mostrar algo especial. Através de Cristo, Deus escolheu você para ser seu vaso onde sua presença habita. Agora, você não apenas tem acesso à presença de Deus, mas Ele vive em você e vai com você aonde quer que você vá. Seu passado não importa mais. Seus pecados estão perdoados e você pertence a Deus. Jesus pagou o preço. Portanto, ninguém, homem ou demônio, pode reivindicar a propriedade de você. Esta é uma das maiores alegrias de ser escolhido de Deus. Você é santo. Pode não parecer, mas porque sua vida foi entregue a Cristo e porque você vive em Jesus e para Jesus, você pertence a Ele. E sua marca de propriedade, seu selo, o Espírito Santo, está em você. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Você pertence à família de Deus e foi chamado para cumprir seu propósito na terra com os dons que Ele te deu. Ninguém pode reivindicar a propriedade de você porque Deus já te escolheu. Isso não é realmente surpreendente? Então, você pode até estar se perguntando: eu gostaria de ter tanta confiança no fato de que sou escolhido de Deus. Como posso saber? Eu realmente quero saber. Bem, prometi que compartilharia como saber que você é o escolhido de Deus, mesmo que você não tenha ideia. O primeiro sinal é que você acha difícil se encaixar. Você já se perguntou por que sempre teve dificuldade para se adaptar ao sistema? Porque tudo em você parece sempre ir contra a maré? Porque você simplesmente não consegue estar satisfeito com o sistema, com as coisas que o mundo oferece e está desapegado de todas as coisas que são passageiras? Bem, não há nada de errado com você. Isso é um sinal de que Deus está escolhendo você para algo maior. Se você olhar a Bíblia, notará que Deus sempre procurou os quebrantados e os transformou em causadores de impacto na terra. Pensa em Jacó, Moisés, Jefté, Davi, os discípulos, Paulo e assim por diante. Desde antes de você ser concebido no ventre de sua mãe, antes mesmo de seus pais pensarem em se unirem, Deus já planejou a sua vida. Nada que você faça ou tenha feito antes irá pegá-lo de surpresa. Ele está ciente de todas as suas deficiências, hábitos, erros, pontos fortes e fracos e ainda assim escolheu você. Eles podem ter te dito que Deus nunca escolheria uma pessoa como você porque você não se encaixa e porque não tem todas as qualidades necessárias. Mas ouça, essa não é a verdade. Será que Deus quer que você viva de qualquer maneira e adote um estilo de vida abominável? Não, Ele não quer. Em vez disso, Ele quer que você tenha uma vida melhor para poder canalizar toda a sua energia. Imagine o zelo de Saulo antes de se tornar Paulo. Ele estava empenhado em destruir os cristãos e todos os que serviam a Jesus. Mas quando conheceu Cristo a caminho de Damasco, o homem que mais tarde se autodenominaria o principal dos pecadores foi salvo. E Deus canalizou esse compromisso inabalável para a pregação do Evangelho. Hoje, ainda estudamos a vida de um dos maiores desajustados de todos os tempos. Por quê? Porque ele abraçou sua verdadeira identidade em Cristo. Quando não se encaixar, não pense que algo está errado com você. É um sinal de que você foi escolhido. Então, em vez de fugir, atenda ao chamado e abrace quem você é naquele que fez e escolheu você. O segundo sinal é que você sempre sai com segurança. Lembro-me de muitos anos atrás, antes de me tornar cristão, entre minha infância e adolescência. Percebi que sempre fui atraído pelo perigo. Eu estava quieto por fora, mas dentro de mim havia uma criança ansiando por aventura, mesmo que isso significasse me colocar em perigo. Claro, sei que foi o diabo tentando me destruir, porque
quando olho para as coisas das quais escapei e sobrevivi ileso, só posso dizer que Deus estava me guardando. Mesmo depois de me tornar cristão, me tornei cada vez mais consciente de que houve muitos ataques do diabo na minha vida, dos quais eu não tinha conhecimento, e Deus tem lutado por mim e me preservado até este momento. Querido filho de Deus, este é um dos sinais de que você foi escolhido. Você enfrentou circunstâncias que teriam devastado outras pessoas. No entanto, você está aqui hoje. Você foi escolhido por Deus. Isso não significa que você seja melhor ou mais inteligente do que aqueles que foram pegos em perigo. Isso não significa que Deus não os ama. Significa simplesmente que você foi escolhido de acordo com a sabedoria e excelência do seu conselho. Deus conhece e vê todas as coisas. O diabo não sabe todas as coisas. Ele pode prever, mas não pode dizer com certeza o que Deus tem reservado para você. Então, quando perceber que Satanás está sempre te atacando e colocando você em situações destinadas a te destruir, não tenha medo. Na verdade, isso é um sinal de que Deus está fazendo algo em sua vida que você nem percebe, e o diabo quer que você saia da vontade de Deus. Veja, a Bíblia não nos disse que, como povo escolhido de Deus, não seríamos atacados. Em vez disso, ela diz que serão forjadas armas contra nós de diferentes direções e que diversos desafios virão para nos derrubar. No entanto, em tudo isto, ninguém conseguirá destruir completamente. Esta é a própria palavra de Deus, garantindo que nenhuma arma enviada para te prejudicar terá sucesso na sua missão. O diabo emprega diversas armas, como o medo, em seu arsenal. Contudo, como filho de Deus, você não precisa aceitar o medo. Deus prometeu que as armas de Satanás não vencerão você. Elas podem persistir, mas no final você sempre sairá vencedor. Não há nada mais reconfortante do que saber que Deus está sempre ao nosso lado, apoiando independentemente dos desafios que enfrentamos ou das dificuldades que enfrentamos. Há uma luz radiante no final, trazida pelo Senhor, não importa quão formidáveis ou aterrorizantes possam parecer os obstáculos. Eles não nos dominarão. A vitória está garantida para aqueles que confiam no Senhor e fazem dele o seu refúgio no momento de adversidade. Se você refletir sobre sua vida, você conhecerá a mão do Senhor sobre você. Olhando para trás, você verá que, sem o Senhor, você não teria superado as provações que enfrentou. Deus escolheu você, meu amigo e minha amiga. É hora de assumir sua identidade como cristão. Quem são os escolhidos de Deus? O que significa quando dizemos que você é um escolhido de Deus? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta passagem nos diz quem são os escolhidos de Deus de uma forma muito simples. São aqueles que responderam ao seu chamado para sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que receberam a sua misericórdia e se tornaram seu povo. Todas essas coisas não são coisas feitas na carne, mas será que elas se originam em seu corpo ou nas suas emoções? Não. Há sinais? Sim. No entanto, tudo isso é um produto da fé que aproveita da graça salvadora de Deus para transformar você. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é para todos, mas apenas aqueles que responderam a esse chamado saem das trevas para a luz. Saem da ira do pecado para receber a misericórdia e saem da multidão para servir o propósito especial de Deus para as suas vidas. Estes são chamados os escolhidos de Deus. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Mestre, se rendendo aos seus princípios e à sua palavra como autoridade máxima em sua vida? Ao fazer isso, você pode não ver uma mudança física que prove que algo aconteceu ou que você foi transferido do domínio de Satanás para a família de Deus. Contudo, através da fé, Deus incluiu você espiritualmente e você se tornou o seu escolhido. Deus também pode escolher você dentre o seu povo para servir a um propósito especial neste mundo.
Como tal, você se torna o escolhido de Deus para esse propósito. Por exemplo, Deus falou sobre Jesus em Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Cada um de nós, como filhos de Deus, foi escolhido no mundo, mas além disso, Deus ainda pode escolher você e eu para obras especiais de serviço para a sua glória. Ao longo dos tempos, Deus sempre escolheu homens e mulheres para servirem aos seus propósitos nas suas gerações. Abraão e Sara foram escolhidos para serem os fundadores de um novo povo santificado a Deus num mundo corrupto. José foi escolhido para ser o salvador de sua família e de inúmeras vidas. Moisés foi escolhido para liderar os israelitas para fora do Egito. Arão foi escolhido para se tornar pai dos sacerdotes de geração em geração. Josué foi escolhido para liderar os israelitas na terra prometida. Davi foi escolhido para governar a nação de Israel segundo o coração de Deus. João Batista foi escolhido para introduzir o Messias, Jesus. Quando você for escolhido fora do mundo do pecado ou dentre o povo de Deus na luz, certas coisas começarão a acontecer em você. Essas coisas serão sinais de que você não é mais quem era e que agora você é o escolhido de Deus. O primeiro sinal de que você foi escolhido por Deus é que você estará separado para Ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse versículo não estava sendo escrito para incrédulos. Pelo contrário, foi escrito para os cristãos, aqueles salvos pela fé em Jesus. Contudo, a palavra estava mostrando que eles teriam que viver uma vida separada e dedicada somente a Deus. O que significa estar separado para Deus? Significa estar entregue a Ele. Significa dar a Deus o controle de sua vida. Quando você for escolhido por Deus, você começará a perceber que se sente mais atraído a honrar a Deus com quem você é e com o que faz do que costumava ser. Você sentirá que tudo que Deus te dá não é seu, mas dele, e deve ser usado somente para seus propósitos. Você se considerará um vaso de Deus e não desejará nada que dê espaço ao pecado ou desonre a Deus em seu corpo. Isso também se aplica aos escolhidos para cumprir uma tarefa divina. Você não vai mais se encaixar como antes. Em vez disso, você se sentirá diferente e atraído mais pela direção do chamado de Deus do que pela multidão. Por exemplo, Moisés provavelmente não sabia que Deus o havia escolhido para libertar os israelitas, mas ele sentiu dentro de si um impulso para fazer algo para ajudá-los. É claro que ele matou um egípcio, o que o levou ao exílio do Egito, dando a Deus a oportunidade de prepará-lo durante os próximos anos. Da mesma forma, um sinal de que você é o escolhido de Deus é que você não se encaixa mais e sente desejo de seguir apenas a vontade de Deus para a sua vida. Isso significa que você não se sente mais confortável praticando seu antigo modo de vida, pecaminoso ou não. Mesmo se você cair novamente, você será rápido em assumir sua posição e se afastar de tudo que te fez cair. Colocar Deus acima de tudo em sua vida é um sinal de que você foi escolhido. O segundo sinal de que você é o escolhido de Deus é que o Espírito Santo te guiará e agirá através de você. Veja, quando Deus te escolhe, Ele coloca o Espírito Santo sobre a sua vida. Por exemplo, o que fez você nascer de novo foi o Espírito de Deus que entrou em seu próprio espírito humano, trazendo consigo a vida do próprio Deus. A partir daquele dia, você se tornou filho de Deus pelo mesmo Espírito. João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E em Romanos, capítulo 8, versículo 14, está acrescentado: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Espírito de Deus agindo em você, ou através de você, é um sinal de que você foi escolhido por Deus.
À medida que cresce na fé através da obediência à palavra de Deus, você começará a se familiarizar com o Espírito Santo. Ele usará a palavra de Deus em seu espírito e suas convicções pessoais em seu coração para guiar sua vida. Isso é o que significa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai chamar a sua atenção quando for preciso. Ele fará milagres através da sua vida se você permitir. Qualquer pessoa que Deus escolhe, ele unge com o Espírito Santo para a vida ou obra para a qual ele escolheu. Então, se Deus te escolheu para uma tarefa específica, você deve esperar ver o Espírito Santo se manifestando na sua vida para essas áreas de maneira sobrenatural. Você não precisa se preocupar em ser liderado ou capacitado. Se apenas obedecer, você verá Deus trabalhando através da sua vida à medida que avança. O terceiro sinal é que, ao ser escolhido por Deus, você se tornará alvo do diabo. Meu pastor sempre me dizia que se Satanás não te atacar, isso significa que você está andando na mesma direção que ele. Veja, a Bíblia nos diz que estamos em constante guerra com o diabo. Isso acontece porque precisamos manter a vitória de Cristo e não porque ainda não temos a vitória. Isso é chamado de luta da fé. Você sabe, o diabo foi derrotado por Jesus. Contudo, ele agora tenta nos convencer de que não temos a vitória sobre ele e que não somos quem Deus diz que somos. É por isso que ele luta contra você com doenças, escassez e outras provações, mesmo quando a Bíblia diz que Jesus levou suas doenças e Deus provê todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Quando você está sob o domínio do diabo, ele não precisa te atacar porque você é escravo dele. No entanto, no momento em que você ficar do lado de Deus, e especialmente quando Deus te escolher para a obra especial para o qual ele está te chamando, o diabo irá te atacar com todas as forças. Quando você começar a ver desafios, principalmente contra um ato de desobediência a Deus, saiba que é porque você foi escolhido por Deus. O diabo tentou Jesus para que ele ficasse longe da cruz. Ele tentou impedir os israelitas de saírem do Egito e de irem para a terra prometida. Ele tentou corromper Pedro, mas Jesus orou por ele. Ele percebeu que Pedro tinha um grande destino e havia sido escolhido por Deus para grandes coisas. Pense em José, Davi, Moisés e muitos outros. Às vezes, o que você enfrenta pode não ser um desafio, mas uma onda constante de tentações e pesos que querem manter você escravo dos vícios, apegos, relacionamentos prejudiciais, favores ímpios e assim por diante. Essas coisas geralmente começam como presentes inofensivos, mas logo se revelam como iscas do diabo para impedir que você cumpra o que Deus quer que você faça. Este é um forte sinal de que você é um escolhido de Deus e está destinado a grandes coisas. Por último, mas não menos importante, é o quarto sinal de que você foi escolhido por Deus. Você receberá a ajuda dos anjos de Deus. A Bíblia fala de anjos em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E acrescenta no Salmo 91, versículos 11 ao 13. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. A ajuda dos anjos é herança do Filho de Deus e principalmente daquele escolhido por ele para a sua obra. Eu sempre disse às pessoas que nunca se pode subestimar um homem ou uma mulher que Deus escolheu. Deus pode intervir na vida dessa pessoa a qualquer momento. Ela pode parecer indefesa diante de uma situação, mas ela jamais ficará presa. Por ter sido escolhida por Deus, Deus sempre posicionará anjos para ajudar essa pessoa. Esses anjos podem vir na forma de pessoas posicionadas em nossos caminhos da vida. O trabalho deles é nos manter seguros e fornecer tudo o que precisamos para ser quem Deus deseja que sejamos. Se o inferno se levantar contra você, como uma pessoa escolhida por Deus, você não terá motivo para temer. A vitória está garantida. Pode não parecer assim, mas você acabará na vitória. Embora não sejamos chamados por Deus para buscar sinais, essas coisas são evidências de que não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, fomos escolhidos por Deus.
E como Pedro escreveu, somos encorajados e inspirados a proclamar os louvores de Deus através das nossas vidas. O que acontece quando sua vida parece isolada de todas as outras? Quando parece que faça o que fizer, não importa o quanto você tente ou bem intencionado seja o seu coração, você parece ser muito diferente, inadequado e às vezes até indesejado. Esta mensagem é a palavra de Deus para você. Há uma grande razão pela qual Deus está permitindo que você passe pelo isolamento do resto do mundo. Você precisa entender a beleza de ser separado por Deus. Ultimamente tenho olhado muito para o Antigo Testamento e quanto mais estudava, mais entendia porque o Novo Testamento não é completo sem o Antigo. O Antigo Testamento nos aponta para o Novo e o Novo Testamento cumpre tudo o que o Antigo revelou de forma prática. Pude ver que quando Deus restaurou e curou o seu povo, ele sempre fez referência ao fato de que eles podem ter passado por um isolamento antes. Isaías capítulo 60, versículo 15 é um bom exemplo. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. É claro que neste caso em Isaías o povo de Deus tinha sido isolado por causa da sua desobediência a Deus. Mas agora o seu isolamento estava mudando porque Deus os estava restaurando. Contudo, podemos ver que de alguma forma, mesmo isolado, Deus ainda zela pelo seu povo. Isso deve nos dar uma ideia de que, embora não encorajamos os cristãos a se isolarem, por isso pode ser perigoso para sua fé e sobrevivência, existe a possibilidade de que o próprio Deus possa escolher separar você de tudo ao seu redor para te aperfeiçoar em áreas que você nunca imaginou. Agora, existem diferentes tipos de separação. Há uma separação que é feita por você mesmo, sob a influência de seus desejos pessoais e interesses carnais, que não tem nada a ver com Deus ou com sua vontade. Provérbios capítulo 18, versículo 1 nos dá uma ideia sobre isso. Diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há uma grande diferença entre quando você se isola e quando Deus isola você. Veja, quando o diabo quer destruir um cristão, ele primeiro o convence a se separar dos outros cristãos. A pessoa deixará de frequentar as reuniões da igreja e começará a evitar o contato com outros cristãos. E mesmo quando conhecem outros cristãos, evitam revelar qualquer coisa. Eles não querem que ninguém faça parte de suas vidas. Pode haver muitas desculpas para fazer isso superficialmente, mas a verdade é que eles estão sob um ataque que os está fazendo desejar a vida fora do círculo de fé. Por isso a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E Hebreus capítulo 10, versículo 25 acrescenta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora, isto não tem a ver apenas com a comunhão da igreja física, mas também com o sentido geral de compromisso com o reino de Deus nos relacionamentos, no serviço e na devoção. Tudo o que não aproxima você de Deus busca destruir sua vida, seja uma ofensa, uma mágoa, um emprego, fama, uma porta aberta, um relacionamento ou qualquer outra coisa. Porém, quando Deus te separa e parece que você está sozinho por causa do que Ele está fazendo em sua vida, então você terá uma aventura maravilhosa onde sua vida sairá do outro lado de maneira mais vitoriosa. Veja, ao ler o Antigo e o Novo Testamento, aprendi que alguns dos maiores exemplos de homens e mulheres poderosamente usados em suas gerações foram frequentemente separados por Deus para si mesmo, antes de serem revelados ao povo para abençoá-los.
Uma razão pela qual ser separado e isolado por Deus é algo que você deve desejar é porque isso te ajudará a ver o mundo de uma perspectiva diferente. Há coisas que você talvez nunca veja ou entenda quando estiver acompanhando a multidão. Enquanto permanecer no meio do caos da multidão, você estará limitado apenas ao que a multidão vê e sente. Mas quando você estiver longe dela, poderá ver o que as pessoas não estão vendo e sentirá o que elas não podem sentir. Por exemplo, para que Deus fizesse de Abraão uma bênção para o mundo até hoje, ele teve que separá-lo de tudo que Abraão conhecia. Seu lar, amigos de infância, tradição e até mesmo relacionamentos familiares. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era de uma terra de adoradores de ídolos, mas Deus não apenas iria libertá-lo daquela vida, mas também lhe daria uma vida totalmente nova. E para que isso acontecesse, Deus o tirou do ambiente que ele estava acostumado. Às vezes pode parecer que sua vida não está progredindo. Você verifica seu relacionamento com Deus e tudo parece bem. Você estuda sua Bíblia, ora e anda em obediência com o melhor de seu conhecimento. Mas ainda parece que você não está se adaptando como gostaria. Esta é uma confirmação de Deus para você hoje. Deus ainda está com você. Ele não te abandonou. Ele não saiu de licença. Você está passando por um processo de fortalecimento. Como o ouro passando pelo fogo do refinador, você está a caminho de uma beleza maior do que jamais conheceu. Compreender o grande motivo de Deus para isolar você irá te ajudar a abraçar isso com confiança nele, sem reclamar. Abraão não foi a única pessoa que Deus separou de sua família. E Jacó, que na época parecia estar fugindo de seu irmão Esaú, mas na verdade estava contrariando o plano de Deus para sua vida. E quanto a Moisés, que parecia ter se perdido e sido exilado de sua estimada posição de honra no Egito, como alguém poderia passar de príncipe supremo a pastor comum? No entanto, ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Os anos que passou como pastor foram Deus o ensinando a se tornar um pastor fiel para o seu povo. E quanto a Davi, Elias, até mesmo ao próprio Senhor Jesus ou o grande apóstolo Paulo, cada uma dessas pessoas são exemplos perfeitos que a Bíblia nos dá para que possamos ver e compreender a beleza de estar separados para Deus. Veja, estar separado para Deus pode parecer um caminho solitário, e pode impor muitas restrições a você, provavelmente afetando sua vida social e suas oportunidades de relacionamento. Contudo, seu objetivo é servir a algo mais profundo do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Por exemplo, quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos aos quais confiaria o ministério do reino, eis o que ele fez em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Por favor, observe a progressão. Primeiro, o próprio Jesus subiu a encosta de uma montanha. Ele saiu da norma e subiu mais alto. Então ele chamou aqueles que ele quis, e esses vieram até ele. Entenda isso enquanto ponderamos essas palavras por um momento. Quando Deus te chama para longe da multidão, Ele não faz isso para te envergonhar, te machucar ou te destruir. Sim, pode doer subir a encosta da montanha. Pode ser um caminho difícil manter os padrões do seu chamado em sua vida. Pode custar muito. Mas quando você olhar para o final, verá e compreenderá que os planos dele eram para o bem e que era melhor que as coisas ficassem para trás. Você pode ver que Jesus não estava chamando os discípulos para desperdiçar seu tempo, mas para torná-los algo especial como apóstolos, líderes e homens de autoridade. Mas espere um pouco. Estes eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, mentirosos e trapaceiros. No entanto, ele os separou para torná-los algo melhor do que eram.
Não é incrível? Mas tudo isso só poderia acontecer na encosta da montanha e não entre a multidão. Se não tivessem aceitado ir até ele, teriam permanecido os mesmos. O terreno pode ser confortável, meu amigo e minha amiga, mas você nunca conhecerá e experimentará a beleza do topo da montanha enquanto permanecer ao pé da colina. Esses 12 homens comuns receberam poder para expulsar demônios e tiveram autoridade sobre demônios e espíritos malignos. Pedro cresceria para que a sua sombra curasse os enfermos e uma breve palavra convertesse milhares de almas em um só evento. Esses não são resultados que a inteligência humana possa produzir. São simplesmente a beleza de serem separados e aperfeiçoados pelo Deus que é capaz de criar algo do nada. E hoje Ele está enviando a você estas palavras. Abrace a vida isolada. Você não é como todo mundo. Você tem um destino, um chamado e uma vida diferente, mas projetada para a glória de Deus. Pode não ser a vida mais confortável, mas se Deus estiver envolvido, ela se tornará mais bela. Comprometa-se e suporte qualquer processo pelo qual Ele possa estar conduzindo você. Os hábitos serão quebrados, os medos desaparecerão e o seu verdadeiro tesouro interior se manifestará. Por quê? Porque Deus isolou você para purificar e fazer algo lindo em sua vida. Quais são os momentos difíceis da sua vida? Você passa por suas batalhas sentindo que tudo isso é para você? Estou aqui para dizer que Deus pode pegar suas batalhas e transformá-las em bênçãos. Ninguém deseja ser ferido além do que pode suportar ou passar de uma fase de dor para outra. Ninguém gosta disso. No entanto, você sabe, a vida nos oferece situações diferentes de qualquer maneira. E às vezes você pode se perguntar, mas por que Deus permite que seus filhos passem por coisas assim? Achei que Ele prometeu sempre nos livrar dos problemas, mas parece que quando estou feliz porque um problema está acabando, outro surge. Amado, é verdade que Deus livra seus filhos de seus problemas e os mantém longe de perigos e aflições. O salmista escreveu: "O justo pode ter muitos problemas, mas o Senhor o livra de todos." Salmo capítulo 34, versículo 19. Se você ler todos os 16 versículos do Salmo 91, poderá ver como ele testifica a preservação de Deus de seus filhos do perigo. Ele ama seus filhos e sempre estará ao seu lado. No entanto, o Senhor às vezes também permite que seus filhos passem por certas condições por causa do destino que preparou para eles. Às vezes, a situação que você pode passar é que Deus mostra misericórdia e te dá uma saída para algo que lhe teria custado mais. Outras vezes, podemos entrar em algumas batalhas, não porque Deus nos colocou lá, mas por causa dos nossos erros. No entanto, mesmo quando nos colocamos em problemas e Deus está presente, Ele ainda cuida de nós para garantir que isso não nos destrua. Portanto, seja por sua própria iniciativa ou por ação do diabo, com Deus, um dia você olhará para trás e agradecerá a Ele por essa batalha. Por quê? Porque se não tivesse travado essa luta, você não estaria onde está hoje. Me lembro de quando eu estava terminando o ensino médio e precisava de dinheiro para me inscrever no exame final e no certificado. Todos os meus amigos receberam seus formulários. Alguns até conseguiram formulários para fazer exames em outros centros escolares. Foi difícil para mim porque meu pai estava atrasado e minha mãe nem sempre estava por perto. Não consegui dinheiro a tempo e as inscrições foram encerradas. Eu tinha orado, eu havia confessado e crido na palavra de Deus, escrito palavras proféticas para a vida depois do ensino médio e o que faria por ele na faculdade. Agora eu sentia que tudo era mentira. Não parei de acreditar em Deus, mas fiquei com o coração partido. E eu sabia que Ele era real. Eu sabia que Ele era poderoso, mas simplesmente não conseguia encontrar alegria e paz em saber que Ele não providenciou o que eu precisava. Bom, quando finalmente o dinheiro chegou, usei para outra coisa. Depois eu esperei o início das provas para poder recolher as folhas de perguntas usadas dos meus amigos e estudá-las. Quando vi as perguntas, eu disse: "Louvado seja Deus por não ter feito este exame. Teria sido um completo desperdício de tempo." Por que eu estava dizendo isso? Quando vi as folhas, mal consegui responder a qualquer pergunta. Tudo parecia estranho. Eu não conseguia entender nada, porque eu não sabia as respostas. Não fui ensinado. Minha escola não nos preparou para a prova. Eu pensei que sabia tudo e passaria em tudo, mas não.
Depois de esperar para fazer os exames no ano seguinte, eu sabia que a mão de Deus estava envolvida na minha incapacidade de me inscrever no ano anterior. Agora eu estava pronto. Essa também foi a maneira de Deus me preparar para os próximos anos. Desfrutei de um milagre de provisão daquele ano até a faculdade. Também entrei em uma nova esfera de fé, independentemente de como as coisas estavam acontecendo em minha vida. Olhei para trás depois de entrar na faculdade e agradeci a Deus por me fazer esperar tanto tempo. Eu sabia que se tivesse vindo para a faculdade mais cedo, eu teria estragado tudo, não só nos meus estudos, mas também na minha vida. Outras pessoas terão experiências diferentes, não porque somos iguais nem partilhamos o mesmo destino. Não sabia disso na época, então entrei em pânico e fiquei frustrado quando a batalha persistiu. Filho de Deus, você precisa saber que Deus é fiel e nunca abandonará os seus, não importa o que aconteça. Se você está passando por uma situação desfavorável ou travando uma batalha agora, se puder se levantar com fé, guardar seu coração com confiança em Deus e resistir às mentiras do diabo, então o Senhor tomará essas batalhas e transformará em bênçãos. Jó, capítulo 42, versículo 10, diz: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor restaurou sua fortuna e deu-lhe o dobro do que tinha antes. Antes de Jó receber o dobro do que perdeu, ele primeiro teve que perder tudo e confiar em Deus mesmo quando não havia nada. Não consigo imaginar como deve ter sido para Jó perder todos seus filhos, seus servos e todos os seus bens em um único dia. Veja como Satanás levou tudo o que tinha de uma vez só. O que ele estava procurando? Ele queria que Jó se voltasse e amaldiçoasse a Deus. Queria provar a Deus que Jó só era leal a ele por causa de suas bênçãos e proteção. Mas Deus acreditava no contrário. Ele acreditava que Jó o amava e adorava com a consciência limpa. Meu amigo e minha amiga, ser filho de Deus não significa que você não passará por momentos difíceis. Peço desculpas se isso fere suas expectativas. A palavra de Deus não nos disse que os problemas não virão. Ele disse a seus discípulos que teremos problemas neste mundo, mas que a nossa segurança e paz está em saber que mesmo com os problemas, temos salvação e paz naquele que já venceu o mundo e o diabo. Então, mesmo quando não tenho o que todo mundo tem, tenho Jesus e sei que tenho tudo. E mesmo que a provisão não chegue quando eu espero, eu sei que Ele ainda aparecerá para mim. Você sempre aprecia uma refeição quando passa muito tempo sem ela, muito mais do que se pudesse comer aquilo quando quisesse. Da mesma forma, as maiores bênçãos são formadas nas batalhas mais difíceis. Essa foi a postura que Jó assumiu, mesmo tendo perdido tudo. Jó, capítulo 2, versículo 9 ao 10, diz: Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Claro, sabemos melhor. Sabemos que os problemas não vinham de Deus, mas do diabo. Jó não sabia disso e pensou que isso vinha de Deus. Mas você consegue ver a postura que ele assumiu? A situação de Jó mudou quando ele fez duas coisas. Ele manteve sua fé em Deus mesmo quando não sabia por que estava passando por momentos difíceis. Ele orou por seus amigos, aqueles que, em vez de encorajá-lo, tentavam fazê-lo sentir-se responsável pela sua própria calamidade. Meu amigo, você precisa de fé em Deus para vencer suas batalhas. Jó entendeu isso e disse: Pois eu sei que o meu Redentor vive. Também disse: Há esperança para uma árvore que foi cortada. Vai brotar novamente. Todos os dias do meu tempo determinado, esperarei até que chegue minha mudança. Através da fé, Jó declarava sua confiança em Deus de pegar o que havia sido destruído e dar-lhe vida de volta. Através disso, ele entregava as batalhas a Deus e optava por manter os olhos no único que poderia salvá-lo. Acredite quando digo que Deus procura pessoas que possam confiar nele, mesmo quando parecem não ter motivo para isso. Agora, o que significa ter esperança contra a esperança? A Bíblia diz que Abraão tinha esperança contra toda esperança. Quando não há nenhuma razão aparente para ter esperança e nada pelo que esperar, e ainda assim você tem esperança de que algo ainda pode acontecer, porque o Deus Criador está envolvido. O Deus a quem servimos, aquele que pode chamar os mortos de volta à vida, aquele que pode falar com coisas inexistentes e trazê-las à existência, esse é o Pai Celestial. E Jó foi capaz de andar nesta fé.
Com essa atitude, ele desenvolveu o poder de orar por aqueles ao seu redor, inclusive por aqueles que não estavam ao seu lado. Há uma lição a ser observada aqui. As pessoas nem sempre estarão ao seu lado, então não seja amargo com elas, nem odeie, nem as mantenha em mente. Não busque uma bênção para provar que elas estão erradas ou fazê-las se sentir mal. A bênção que Deus está reservando para você não é provar isso, pelo contrário, é para glorificar a si mesmo e você no processo. Veja, enquanto Jesus montou naquele jumento em sua entrada triunfante em Jerusalém, o jumento participou da honra que ele estava recebendo do povo. Da mesma forma, quando Deus se glorificar em sua vida, você também será glorificado. Mas se você buscar a glória sozinho, não vai conseguir. A fé de Jó entregou suas batalhas a Deus, mas se ele tivesse acomodado à amargura, ele não teria sido capaz de receber o 2 vezes mais que estava vindo em sua direção. Algumas pessoas estão cheias de fé, e Deus já mudou a situação delas. No entanto, tudo que as mantém onde estão agora é que estão pensando em como se vingar dos outros quando seus milagres acontecerem. Elas guardam rancor, são amargas e raivosas. Isso deu espaço ao diabo e ele bloqueou a porta de suas vidas para que as bênçãos de Deus não pudessem entrar. Meu amigo e minha amiga, é hora de seguir o caminho mais elevado, que é o caminho da fé completa na capacidade de Deus e do caminho do amor e da paz. Deus ainda está mudando vidas e histórias. Sua vida não é uma exceção, mas você deve crer e estar com Deus, assim como Jó fez. Deus promete que ninguém que crê nele será envergonhado. A glória esperando por você do outro lado desta batalha, se você confiar em Deus. Não desista, basta crer e confiar, e você verá Deus transformar esta provação em um testemunho. A oração é uma arma poderosa nas mãos do verdadeiro cristão. É tão poderosa que depois de estar equipado com toda a armadura de Deus, a Bíblia diz ao cristão para orar sem cessar. Em outras palavras, a nossa verdadeira arma contra o diabo é a oração e a fé na palavra de Deus, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando Deus se tornou humano e viveu entre nós como Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele orou. Jesus, que é o nosso exemplo perfeito, a personificação de Deus e do homem, orou. Ele sabia que enquanto estivesse na terra, ele era um homem, e por causa disso ele tinha que orar, ou então ele também seria vítima daquelas coisas que os homens também são vítimas. Jesus sempre orava. Antes de sair durante o dia para realizar todos os tipos de milagres, ele primeiro se isolava de todos os outros enquanto eles dormiam e orava. Ele se certificou de mergulhar em oração antes de enfrentar qualquer dia. Não é de admirar que, quando ele falava, os demônios gritavam. Antes que ele dissesse qualquer coisa, eles fugiam. Por quê? Porque ele já havia vencido no lugar secreto da oração, e então o poder fluiu naturalmente dele. Há algo especial em uma pessoa que ora. Há um ar que pode ser sentido quando você está perto dela. Não subestime o poder à disposição de quem tem o altar de oração sempre ativo. Essa pessoa pode mudar coisas. A oração muda as coisas, meu amigo e minha amiga. O servo de Deus, Billy Graham, disse certa vez: a verdadeira oração é um modo de vida, não apenas para uso em casos de emergência. Faça disso um hábito e quando surgir a necessidade, você estará em prática. A verdadeira oração deve ser o seu modo de vida. Deve ser sua tábua de salvação. Você deve confiar em seu poder e no tempo de Deus para a mudança. Esses dois andam juntos. Você não pode se recusar a orar enquanto espera que as coisas mudem. Você ora por mudança e então confia no tempo de Deus para que a mudança aconteça. É assim que você coopera com Deus. Frequentemente ignoramos o poder da oração e a tratamos apenas como uma linha de emergência, que na verdade nem sabemos com quem estamos falando, mas só queremos que nos ajudem instantaneamente. Os serviços de emergência são a primeira pessoa em quem pensamos quando há problemas, mas não temos ideia de quem são ou do que são capazes. A maioria de nós apenas ora para que Deus nos ajude ou nos abençoe. E na maioria das vezes, devido às nossas vidas ocupadas, a oração é uma reflexão tardia. Mas por que a oração é tão importante? Na verdade, o que é a oração? A oração para você, filho e filha de Deus, é a forma como você se comunica com Deus.
Assim como uma criança fala e ouve seus pais, Deus nos deu a bênção da oração para conversar com Ele. Da mesma forma, a maneira como você conversa com seus pais depende de muitos fatores. Seu relacionamento com eles, como você se sente no momento, o que você está passando, o que você precisa e assim por diante. É o mesmo com todos os filhos de Deus. Em outras palavras, a conversa de cada pessoa com Deus é diferente, mas nenhuma delas é insignificante. Deus trata todos com uma atenção especial. Veja, porque Deus entende que a comunicação é o aspecto mais fundamental de um relacionamento, Ele nos convida a orar em todos os momentos. Portanto, a oração é uma forma de comunicação com Deus que nos conecta a Ele em nível pessoal. Isso significa que quanto mais você se dedicar a falar com Ele em oração, mais íntimo você se tornará dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: Orai sem cessar. Orar a Deus é simples. Você precisa apenas falar com Ele com toda honestidade e sinceridade. A palavra de Deus é clara sobre como devemos orar. Ela diz para crermos em Deus, chegarmos até Ele e então falar com Ele sobre o que está em nosso coração. É muito simples. Veja o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Em outra passagem, também em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Outro grande pregador um dia disse: quando você trabalha, quem trabalha é você, mas quando você ora, quem trabalha é Deus. Se você observar todos os versículos da Bíblia, verá como a oração muda instantaneamente o foco de você e de sua situação para Deus. Isso ocorre porque quando você ora a Deus sobre qualquer coisa, já não é mais você contra aquela questão, mas sim Deus. Essa mensagem é para te encorajar a confiar no poder e na eficácia da oração, meu amigo e minha amiga. Existe alguma coisa pela qual você precisa de Deus em sua vida nesse momento? E aquela questão em que você realmente precisa de uma mudança? Deus pode trazer uma mudança em sua vida se você pedir a Ele. Lembre que Jesus nos disse que quem pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta se abre. Através da oração, podemos pedir porque Deus diz que podemos. Através da oração, sabemos qual é a vontade de Deus para nós, pois oramos de acordo com a sua palavra. Através da oração, sabemos que não estamos sozinhos e que temos um Pai que não apenas nos ouve, mas também tem prazer em responder às nossas orações. Alguém pode estar dizendo: mas e se eu estiver orando e parecer que nada está acontecendo? E se eu sentir que minha oração não vai a lugar algum? Bem, você é filho ou filha de Deus. Devo lembrar que você não deve confiar em seus sentimentos, mas deve andar pela fé. A Bíblia diz que o justo, o cristão verdadeiro, viverá pela fé e não pelos sentimentos. Por quê? Porque sentimentos são instáveis. Hoje você pode estar feliz e sentir que Deus está com você, ouvindo e respondendo às suas orações porque tudo parece estar bem. E amanhã, se as coisas não estiverem tão boas e você se sentir mal porque tudo está fora de controle, você acha que Deus não está ouvindo ou te respondendo. Nossos sentimentos são baseados principalmente no que pensamos e no que está acontecendo em nossas vidas. No entanto, a fé se baseia apenas em quem Deus é e no que Ele disse sobre nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5 diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso é fé. Ela não se baseia em nossos sentimentos, emoções ou nas opiniões dos outros, mas em quem Deus é e no que Ele pode fazer. E Deus pode mudar as coisas em sua vida agora mesmo. Você precisa crer no poder da oração e confiar que, ao orar, Deus agirá no momento certo. Sim, existe um momento certo para tudo. A Bíblia nos diz que Deus torna tudo lindo em seu próprio tempo. Isso significa que nem todo momento é adequado para tudo. O tempo que leva para plantar uma árvore não é o mesmo tempo que leva para ela crescer e dar frutos. Uma árvore plantada a tempo pode fornecer sombra e frutos para as gerações futuras, e um projeto que é planejado e executado com cuidado pode ser bem-sucedido e duradouro. Ambos são coisas valiosas, mas cada um deve ter o seu tempo. Então, o fato de nada parecer estar acontecendo agora, mesmo que você esteja orando, não deveria te desanimar.
Se você é um filho de Deus, obedece a sua palavra, serve e vive em santidade e verdade. Confie no tempo dele para a mudança e espere. Sua mudança virá. A Bíblia diz em Jó, capítulo 14, versículo 14: Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos até que as minhas lutas acabem. Este era um homem que havia perdido seus filhos e todos os seus bens em um dia. Nem sua esposa o ajudava mais. Ela disse a ele que apenas amaldiçoasse a Deus e morresse. Todos os amigos de Jó o condenaram, porque, segundo eles, ninguém poderia enfrentar tal crise, exceto se Deus os estivesse punindo por um delito. Quem poderia precisar mais de uma mudança do que este homem chamado Jó? Mesmo assim, Jó confiou em Deus para a mudança. Ele não apenas ficou sentado esperando acontecer, ele não ficou parado enquanto apenas acreditava em Deus. Não, ele usou esse tempo para continuar falando com Deus em oração. Se você ler o livro de Jó, notará como ele abriu seu coração diante de Deus. Ele externou suas frustrações, ele questionou. Muitas vezes pensamos que a oração deve seguir uma rotina especial e soar muito certinha. Isso torna a oração ineficiente no momento em que estamos realmente passando por algo difícil. Mesmo assim, Deus quer te ouvir. Ele disse em Isaías capítulo 41, versículo 21: Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Deus não está dizendo que você deveria vir e reclamar para depois sair da mesma maneira. Ele está dizendo que, em vez de guardar essas coisas e deixar que se transformem em tristeza e dores que drenam sua vida, você deve crer para compartilhar seus problemas com Ele. Veja, cada vez que oramos de coração, Deus vê além de nossas palavras. Ele ama quando nos apresentamos vulneráveis diante dele. A verdade é que Ele nos vê, nossos pontos fortes e pontos fracos. E Ele prova a nossa humildade ao esperar para ver se chegamos em força ou em fraqueza. Muitos crentes não recebem nada de Deus porque dependem muito de si mesmos. Eles não oram porque precisam de Deus, não. Eles oram como uma obrigação, meio que apenas para comunicar a Deus o que eles já decidiram fazer. Mas quando você se aproxima de Deus com confiança, você pode crer que sua oração chegará até Ele. Você pode confiar que, assim como as sementes, suas orações estão sendo plantadas e no momento certo sua mudança chegará. Se você está cansado e sente que deveria desistir, peça ao Senhor forças para continuar firme. Pode não ser fácil ou agradável, mas não pare de orar. Não deixe de crer no poder da oração. O Salmo 73, versículo 26 diz: Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Para concluir, quero dizer que a oração estabelece o plano de Deus e torna o elo entre a sua vontade e a sua realização na terra. Coisas incríveis acontecem e temos o privilégio de sermos canais de oração do Espírito Santo. Suas orações não são desperdiçadas, meu amigo e minha amiga. Seu tempo virá. Não dê ouvidos a quem diz que você está perdendo tempo orando e esperando em Deus. Elimine as distrações e ore novamente. Quanto mais orar, mais você se elevará no Espírito. Quanto mais se eleva no Espírito, mais você poderá obter as coisas que Deus tem preparado para você.